Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o padre Márcio Antônio de Paiva. Ele é professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, também apresentador do programa Horizonte Debate aqui da TV Horizonte. Padre Márcio, as pessoas, algumas tendências, também certos teóricos, falam que nós vivemos uma ditadura do relativismo. E, inclusive, fala-se que falta ética no nosso tempo. O que significam essas expressões? Então, primeiramente, com relação à ética, ao longo da minha vida acadêmica, eu acabei processando uma dúvida muito grande, à qual não respondi ainda até hoje, que é a seguinte: se a ética é a saudade de um tempo que passou ou o desejo de um tempo que ainda não chegou? Porque, dependendo da formulação ética ou dos modelos éticos, eu me pergunto, será que aquilo ali já foi realidade algum dia? Ou seja, na vida ética nós não temos a precisão científica, a precisão matemática, nós não temos o funcionamento efetivo de uma regra universal. Por quê? O agir humano, ele brota justamente da liberdade humana. E se é livre, como que eu posso ter uma regra universal, correto? Então, essa é a primeira questão. A segunda gira em torno do relativismo. Existe sim, Flávio, um processo de relativismo no mundo contemporâneo. Olha, nos últimos 2 anos, participando de vários eventos, todas as vezes que eu abri a boca para falar sobre o relativismo, as pessoas se sentiam incomodadas. Sim, e por quê? Pelo seguinte, a partir do século XIX, a antropologia descobriu algo muito interessante, que é a pluralidade cultural, ou seja, a relatividade cultural. E isso foi muito interessante porque é através dessa defesa que podemos, por exemplo, lutar contra a escravidão. É através dessa defesa da pluralidade cultural que se pôde defender a dignidade de cada povo, a dignidade da diferença, correto? Só que, segundo René Girard, isso aí não basta. Porque a antropologia se esqueceu de procurar o elo que nos une, o elo que une as várias diferenças, né? Então, no mundo de hoje existe, de certa forma, sim, uma ditadura do relativismo. Basta você chegar no trânsito, cada um é dono daquele espaço ali, né? Cada um é dono daquele pedaço, ninguém enxerga o outro. Então, tudo é relativo ao eu, ao consumo e ao prazer que eu posso desfrutar da vida. Então, isso para mim, na cultura contemporânea, cotidiana, é meio drástico, sabe? Nos questiona muito. Agora, por outro lado, Flávio, o mundo contemporâneo também não aceita a ditadura do absolutismo, tá certo? Então, nessa seara aí, eu acabo... Como é que chega nesse ponto de equilíbrio? Pois é, o que eu tenho pensado é algo muito novo ainda, é o seguinte, é ler a cultura atual e a atividade humana no mundo de hoje em chave de algumas categorias. Por exemplo, a categoria de encontro. Você é Flávio, tem sua vida, é muito diferente de mim, mas nós podemos nos encontrar na nossa diferença e nesse encontro encontrar a proximidade. Tá certo? É isso que poderia, por exemplo, gerar a cultura da paz. Quando nós falamos na cultura latino-americana, cultura africana, cultura europeia, cultura indígena, cultura norte-americana, são culturas distintas sim, mas elas podem se encontrar, podem se enriquecer mutuamente através da categoria de encontro. Ou seja, é uma categoria que eu penso do ponto de vista ético e do ponto de vista político. Para não dizer do ponto de vista metafísico, porque esse nosso encontro aqui, ele nos projeta para além desse momento aqui, para além desse espaço, para além desse tempo. Então a categoria de encontro, ela é uma categoria também metafísica, a meu ver. Essa é a primeira. A segunda categoria que eu tenho aprendido nos últimos 5, 6 anos é a categoria de conjugação, né? Não significa conjugar um verbo para dizer que tem que falar assim, não é isso. Mas conjugar significa justamente, Flávio, tentar reunir aquilo que a mentalidade moderna, cartesiana separou. O Oriente é muito diferente do Ocidente. Homem é homem, mulher é mulher. Pobre é pobre, rico é rico. Então, a categoria de conjugação me faz, por exemplo, aproximar as diferenças. Nós conjugamos Oriente com Ocidente, homem e matéria, espírito e vida e assim por diante. E ao conjugar, podemos estabelecer compromissos históricos
para produzir sentido para a vida humana, inclusive sentido profundamente religioso, profundamente ético, profundamente político. Olha, na política brasileira, por exemplo, se houver encontro, se houver conjugação e outras categorias que eu penso também, nós podemos, por exemplo, fazer um Brasil diferente. Agora, se o nosso cenário é de economia de mercado, é de consumismo, isso também está na política, está na religião. Então, é o fim da política e vai ser também o fim da religião. Se o século XX, por exemplo, proclamou fim da metafísica, fim da história, está na hora de proclamar, já está passando a hora, o fim da política e o fim da religião. Né? Porque se a humanidade não se ativer ao fato de que, como seres humanos, racionais, nós podemos construir a vida, construir a religião, construir a ética e a política, e de que forma? E abrir mão, por exemplo, dessa mentalidade do consumo, do objeto. Padre Vaz dizia assim, nós vivemos hoje uma ditadura do produto. E claro, os produtos nos favorecem por algum lado, né? Mas há uma ditadura do produto. Sim. Parece que até o afeto humano vira produto no mundo de hoje. Agora, pensando um lado assim positivo dessa compreensão da relatividade. Nós somos relativos ao tempo, ao espaço. Como ver, né, os aspectos positivos, né, desse reconhecimento da relatividade, já não digo relativismo. Maravilha. Então, eu também penso por aí. O ser humano ele é relativo ao tempo e ao espaço. As dificuldades que meus pais tiveram, eu não tive. As dificuldades que eu tive, meus sobrinhos já não tiveram. Ou seja, cada tempo, cada espaço favorece o ser humano na construção de valores e na construção do seu referencial ético. Por isso, Flávio, os valores eles são históricos. Eles passam, eles mudam. O problema é que a sociedade hoje tem mudanças muito rápidas. E os valores mudam a cada 2, 3 gerações ou mais. Os valores não mudam de uma hora para outra, mas eles mudam. Agora, o que é que constitui algo como valor? É o fato de ele estar aqui hoje, mas ele participar da ideia de bem que é para a humanidade, por exemplo. Tá bom, alguém pode me questionar. Mas não existe um bem para a humanidade? Existe, Flávio. Eu digo assim, olha, diante de um inverno rigoroso, é bem para a humanidade se proteger, se aquecer. Ok, isso é um princípio. E dele não podemos abrir mãos. Agora, cada cultura vai realizar esse princípio, vai refleti-lo na sua vida, construindo valores. Por exemplo, o valor antiecológico, o contravalor de usar a pele de animal para aquecer, o valor, por exemplo, de aquecimento numa casa, da indústria do termosifão, o valor, por exemplo, da proximidade, do convívio, da família ficar muito próxima, muito junto, na frente da lareira e assim por diante. Então, existe um bem que é para a humanidade. Né? Disso eu não posso abrir mão. Claro, eu não vou definir isso em termos práticos, em termos concretos, porque senão eu entraria na seara dos valores. Então, quando você fala em relatividade, isso é muito bom. Porque nós produzimos conhecimento e produzimos sentido para a vida relativamente ao espaço e ao tempo. A facilidade que um nativo digital tem hoje, olha, ela não se compara com o imigrante digital e nem com o analfabeto digital. Ele tem muito mais facilidade. Eu perdia, por exemplo, um dia dentro da biblioteca Ana Gregoriana procurando algumas citações. Hoje, em minutos eu as encontro. Então, nós somos relativos ao espaço e ao tempo. Agora, isso não me dá o direito, por exemplo, de atacar valores tradicionais, né? Aliás, ninguém tem esse direito, né? Porque entre o encontro e a conjugação, pelo que você falava ainda pouco antes, também está esse diálogo, esse encontro, certeza, essa conjugação com no encontro, na conjugação, tradição. Eu colocaria uma outra categoria, a categoria de alteridade. Determinadas leituras me fizeram refletir algo. Por exemplo, o meu eu, Flávio, ele se tece com os fios dos outros, sabe? Com a linha dos outros, digamos assim, a linha existencial dos outros. Eu sou eu e sou os outros, de certa maneira. E isso, essa categoria de alteridade, por exemplo, me ajuda a explodir com o individualismo contemporâneo. Sim. Né? Pensando, então, em encontro, conjugação, alteridade, o que é que a religião pode contribuir? Olha, e vamos terminar com essa questão. Eu acho que a religião é esse lugar, Flávio. Né? É esse lugar do encontro, é esse lugar da conjugação, é esse lugar da alteridade. Religião é reservatório simbólico. Então, quando, por exemplo, se disse no passado
que o mundo estava se desencantando da religião, hoje nós vemos uma explosão religiosa em várias partes do globo, né, do globo terrestre. Isso é sinal de que existe já um cansaço dessa cultura tecnológica, da imposição da economia de mercado. A humanidade começa a se cansar disso, o planeta está cansado. Então é hora de conjugar esforços na construção de nossa morada espiritual, de nossa mãe terra, de nosso lar comum. Sim. Bom, você tem uma série de artigos publicados, também capítulos de livro, acho que buscando pelo seu nome pela internet a gente consegue acessar isso nas revistas da área. Consegue. O telespectador que quiser encontrar essas reflexões. Uhum. Bom, eu queria dizer uma palavrinha final. Pois não. Porque ao falarmos de ética e religião, nós estamos numa seara um pouco perigosa. Nem pelo fato de ser religião, não é só pelo fato de ser religião que ela é ética, não. Entendeu? A religião é uma construção da cultura. Toda religião nasce, toda religião desaparece. Então, como construção da cultura, ela corre todos os riscos que uma época corre. Tá certo? Agora, a ética, enquanto busca da nossa morada espiritual, ela se aproxima da religião e se torna, vamos dizer assim, uma forma de saber humano que pode ser muito enriquecido com a religião. Uma Perfeito. coisa tem que estar unida à outra. Muito obrigado. Sucesso lá no Horizonte Debate. Ok, obrigado, Flávio. Religar é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, acesse a página do programa pucminas.br/ppgcr. Religar de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.